E você disse que testemunhou pessoalmente voos sobre pirâmides que ainda estão em Marte hoje. Qual era o tamanho desse portal? Eles conseguiam passar esses tanques? Eles conseguiam construí-los aqui e mandá-los pelo portal? Sim, isso foi no começo. Mas então, para responder à pergunta, eles tinham meios de enviar pelo portal uma coisa do tamanho de um tanque? Sim, com certeza. Muitos tanques. Então era grande o bastante para vários tanques ao mesmo tempo. Eles poderiam enviar um navio de guerra se quisessem. Como era esse portal se fosse vê-lo na Terra? Sobre como esse enigmático planeta vermelho tornou uma fonte massiva de habitação humana com milhões de pessoas físicas vivendo lá hoje, nessa civilização dissidente. Sejam bem-vindos ao 22º episódio da nossa série A Revelação Cósmica, onde Corey Goode, o delator dos programas espaciais secretos americanos, vai falar agora sobre a vida em Marte, como é, e como a sociedade alemã se estabeleceu lá desde 1930, né, como ele já começou a nos contar no episódio passado, mas hoje a gente vai se referir a todas as formas de vida lá e como que essas sociedades dissidentes vivem hoje lá em Marte. Nós não vamos falar sobre a vida extrafísica, né? A vida extrafísica tem aqui na série A Vida no Planeta Marte, canalizada através do espírito Ramatiz, que eu vou deixar o link aqui na descrição para te acompanhar a vida espiritual extrafísica avançada em Marte. Aqui nós estamos falando da vida humana, dissidente aqui da Terra, tridimensional, que habita o planeta Marte, na perspectiva do Corey Goode. Então vamos assistir a este episódio da rede de TV americana, Gaia AM. Não é uma rede de televisão, né? É uma TV online, eu acho. Bem-vindos ao Revelação Cósmica. Eu sou o David Wilcock e estamos aqui porque você precisa saber. Corey Goode está aqui conosco e mesmo quando estou fazendo perguntas a ele, aprendo muitas coisas. Estivemos descrevendo a colonização de Marte, originalmente pelos alemães. Mas eles não foram os primeiros a irem lá. Muitos e muitos grupos estão lá. E vamos falar mais sobre isso neste episódio e sobre todos os tipos diferentes de vida que existem em Marte, porque este é um tema muito interessante. Então, Corey, obrigado por voltar ao programa. Primeiramente, você mencionou antes, em episódios anteriores, alguma coisa sobre vegetação em Marte. Você poderia nos dar um breve resumo do que viu? O que você realmente viu na superfície? Viu algum tipo de vida vegetal? Pessoalmente, o que eu vi foi colônias de arbustos na área onde estávamos construindo um posto avançado. E eles eram arbustos muito resistentes, pequenos, parecidos com cactos, que eram roxos e vermelhos, e o caule que entrava no solo era grosso e tinham pontas. Eles tinham folhas pontudas e muito acentuadas. Que parte era roxa e que parte era vermelha? O caule era roxo e vermelho. E as folhas também eram roxas e vermelhas. E havia espinhos no caule das plantas e nos galhos das plantas. Não dava para colocar as mãos nelas. Elas acho que posso dizer que eram muito espinhosas. Então, no episódio anterior, estávamos falando sobre os nativos, uma possível raça nativa de Marte. Você disse que eles eram parecidos conosco? Com que tipo de raça na Terra eles eram parecidos? Qual tipo de humanos? A descrição foi que eles tinham um tom avermelhado, eles usavam roupões e eram muito inconstantes e discretos. E os que haviam sido capturados ou interrogados diziam ser nativos, que eles sempre foram de Marte. Foi lá que se originaram. Mas as pessoas que os interrogaram não deixaram claro se isso era verdade. Porque eles foram enganadas no passado por seres na Terra que nos disseram serem extraterrestres. Quando, na verdade, eram grupos dissidentes de antigas civilizações da Terra. E alguns desses grupos, por se tratar de grupos de exploração do espaço, obviamente poderiam ter ido a Marte e criado colônias. E eles poderiam ser remanescentes de alguns deles. Bom, vamos voltar agora à chegada dos alemães lá. E você disse que testemunhou pessoalmente voos sobre pirâmides que ainda estão em Marte hoje. Sim, pirâmides parcialmente expostas.
Eles mostraram algum interesse nesse tipo de coisa quando chegaram lá? Eles queriam pousar e explorar? Eu acho que o interesse seria grande em descobrir o que são essas coisas, né? O único interesse que foi demonstrado foi o de procurar tecnologia. Tecnologia antiga. Mas você tem que lembrar que certas áreas são proibidas para as pessoas, especialmente naquela época. As raças que haviam lá eram muito territoriais. Então, se eles quisessem visitar algum lugar, teriam que parar, tirar algumas fotos, colher amostras, e então vasculhar e sair. Essa também era uma parte da equação de fazerem pesquisa detalhada em muitas áreas de Marte, porque a área era considerada território de outro grupo. Você já encontrou informações específicas sobre o rosto de Marte? Se ele era artificial, quem a construiu, alguma coisa assim? Não, durante o tempo que passei lá, não sabia do rosto de Marte. Não estou dizendo que não existia. Eu apenas não ouvi. Eu não ouvi falar sobre isso. Então, estávamos começando a falar que os alemães se instalaram próximos aos polos, mas mais ainda em um terreno tipo taiga do que tundra. Eles não estão na área do centro, mas estão em um tipo de na região, estão entre a região equatorial, muito inóspita, e as áreas das regiões polares, extremamente hostis. E quais são os extremos de temperaturas nessas áreas? Quais são as temperaturas mais baixas e mais altas? Devido à pressão atmosférica, e também depende da estação do ano, mas as temperaturas podem mudar 5, 10 graus em questões de horas. Não lembro exatamente as temperaturas que faziam na superfície de Marte. Só sei que certamente é mais quente do que dizem as estatísticas da internet. Uma das coisas que eu queria mencionar é que agora, na era atual, os programas espaciais são muito cuidadosos com contaminação de germes, bactérias e esse tipo de coisa, indo de uma esfera planetária para outra. Nos anos 30, 40 e 50, nem tanto. E especialmente os alemães, eles estavam trazendo caixas e mais caixas de abastecimento e ferramentas e todas as coisas que precisavam para Marte. E eles levaram umas pragas muito chatas. Eles levaram baratas, ratos, sério? E aranhas e outras pragas da Terra, que se tornaram um problema em Marte e contaminaram. Os ratos ficaram um pouco maiores, mas sobreviveram bem na superfície. Mas as baratas ficaram enormes, maiores que uma mão. Caramba! As pessoas brincaram que baratas podem sobreviver a uma guerra nuclear e sobreviver na superfície de Marte não é um problema para elas. Muitos insetos nativos que os ratos poderiam comer, do que você acha que eles se alimentaram? Eu não sei. Tenho certeza que deve haver insetos lá, porque sei que havia aranhas muito grandes. Eu só não li ou vivi isso, certo? Esses grupos de insetoides, grupo sendo um grupo de seres, eles usam um tipo de tecnologia biológica, onde eles criam insetos menores, ou insetoides, para realizar certas tarefas. Tipo clones? Sim, mas eles vão criar insetos menores, drones insetos, ou se eles estiverem brigando, ou se estiverem em uma situação de luta, eles criam. Isso é parte da tecnologia deles. É um tipo de tecnologia biológica. Certo, então eles conseguem controlar os insetos como se fosse um drone, um controle remoto. Sim, eles têm uma mente voltada para o coletivo. Muitas pessoas acham que sabem o que é uma mente assim, mas não sabem. Mas eles têm uma mente voltada para o coletivo. E um tipo de estrutura mais como uma colônia de inseto. Os alemães levaram veículos, dando um pause aqui, ele fala sobre as espécies de seres insetoides, né, que a gente tanto conhece. E já falou em algumas outras oportunidades aqui no canal. Então, os alemães levariam veículos que usam pneus de borracha?
Com certeza. Para dirigir por lá, sim. Como jipes ou tanques, o que eles dirigiram? O que eles dirigem? Eles criaram veículos especiais, que eram construídos sobre chassis de tanques. E eram pressurizados e, claro, blindados. E eles usaram aquilo para ir a excursões. Eles tentaram entrar em cavernas para procurar artefatos tecnológicos? Sei que eles sempre faziam expedições procurando tecnologia. Diferentes recursos no planeta, constantemente explorando, procurando novos recursos. A única vez que foram mencionados foi quando eles tentaram explorar caminhos, rotas dentro de tubos de lava, para fazer missões de reconhecimento, para tentar ter uma ideia de como eles poderiam, algum dia, controlar esses tubos. Você disse que matérias brutas foram transportados para Marte pelos alemães, usando tecnologia primitiva de portal que foi muito perigosa para a vida biológica. Qual era o tamanho desse portal? Eles conseguiam passar esses tanques? Eles conseguiam construí-los aqui e mandá-los pelo portal? Sim, isso foi no começo, quando eles usavam um sistema natural de portais que há no nosso sistema solar. E eles não entenderam os cálculos envolvidos e as posições. Mais uma pausa aqui, porque a gente já teve um episódio aqui falando sobre a teia cósmica, onde o Corey Goode conta como que funcionam os sistemas naturais de portais no universo, né? Onde basicamente tudo no universo está conectado por ângulos geométricos, né? E de magnetismo. E de acordo com o movimento desses astros, há alinhamentos entre esses planetas que fazem com que essa linha se estique e gere momentaneamente um vínculo energético entre esses locais que pode ser utilizado para transportes, só que é uma forma orgânica desses portais acontecerem, depende de alinhamentos cósmicos e de incalculáveis fatores para te descobrir que dia, horário e momento aquilo lá vai abrir, né? O que mais tarde eles conseguiram fazer de forma artificial esses portais e conseguir controlar a qualquer momento esse transporte através do universo. A gente sabe que o universo está em todos os pontos instantaneamente. O universo inteiro, toda a informação do universo está em cada ponto. Instantaneamente a informação corre para todos os lados do universo. O outro lado do universo está sendo informado agora do que está aqui dentro de cada um dos prótons. Então, constantemente o universo vai para todos os seus pontos a cada zilionésimo de segundo em perfeito fluxo, né? Que, se entendido por nós como ele funciona, a gente vai junto com esse fluxo e está em qualquer lugar do universo, a qualquer hora, em qualquer momento. Que é basicamente uma explicação breve sobre essa tecnologia, mas que o Corey vai nos explicar melhor aqui ainda. Então, o sistema natural de portais, que era o nosso sistema solar que eles usavam no princípio, né? Eles não entendiam os cálculos envolvidos e as posições de certos planetas e outros corpos em volta. Há muito cálculo envolvido. Outra raça acabou entregando para eles uma matemática hiperdimensional que ajudou esses cálculos. Eu vi essa matemática sendo usada e havia poucos números, havia símbolos estranhos, mas eles estavam escritos em quadros igual a equações matemáticas. Mas então, para responder à pergunta, eles tinham meios de enviar pelo portal uma coisa do tamanho de um tanque? Sim, com certeza. Muitos tanques. Sério? Sim. Então era grande o bastante para vários tanques ao mesmo tempo? Eles poderiam enviar um navio de guerra se quisessem. Como era esse portal, se fosse vê-lo na Terra? Né? É o arco como na série Stargate. Esses portais são bolhas. E como uma bolha de energia, eles parecem uma bolha de energia. E do lado de fora, já olhou para uma estrada no calor? Sabe aquelas miragens? O efeito da miragem saindo do calor da estrada? Você tem isso em torno dele. E não é plano, como uma parede, como uma coisa plana onde você entra. Você pode entrar através por duas direções diferentes, ou 360 graus. As pessoas podem entrar nele por essas direções todas. Então, eles sairão do outro lado em 360 graus, naquelas direções. Você teria que atravessar, se você fosse entrar na bolha, você entraria nela, pensando em um relógio, sairia às 12 horas. Você tem que atravessar a bolha e sair do outro lado. Seu ponto de vista fica totalmente distorcido depois que você entra. Então, depois que tu entra, você não faz ideia da sua base de referência de quando sai. Você simplesmente entra nessa bolha básica
E enquanto entra, é uma sensação estranha de... não sei como descrever. É uma sensação estranha e você está entrando e sendo puxado ao mesmo tempo. E em seguida você cai dentro dela. E depois você aparece do outro lado. Há um senso de duração enquanto isso acontece? Não. Não como em Stargate, onde há esse... e você passa por dentro de um aro, de um tubo, não. Não tem nada dessa sensação. É uma compressão e expansão muito rápida? Isto. E isso afeta você. Eles dão injeções nas pessoas e coisas para ajudar com os efeitos. Mas é parecido com... se você colocar um ímã muito forte perto do seu cérebro. O jeito que ele causa náuseas e deixa você confuso. É mais ou menos isso. Sim, Henry Deacon disse que ele chegou a Lorenzini como um suplemento de droga que ele tomou para entrar e aliviar o transtorno transdimensional. Você se referiu a isso de forma muito similar. Sim, e na hora de transportar vários itens, eles colocariam os itens na área onde a bolha apareceria. E então a bolha iria aparecer, e ela seria de um tamanho, e em seguida você veria as coisas numa espécie de quase que derretendo e entrando nesse portal. Sério? E depois eles apareceriam do outro lado. Esse movimento seria rápido? Muito rápido, dependendo da densidade do tamanho do que estivesse lá. Parece que é uma coisa sendo sugada para dentro de uma bolha por um canudo, descendo pelo ralo. Isso. Bom, vamos para aquela sala onde o portal está por um momento. Imagina que isso seja coberto. Você não vai fazer isso em um local aberto? Não, muitas vezes é em local aberto. Sério? Sim. Esses portais naturais, às vezes eles aparecem lá na atmosfera. Às vezes aparecem acima do chão, no subsolo. Eles pulam por todo o planeta junto ao sistema da rede do planeta. Agora, há alguns dos mais antigos, o que as pessoas falam sobre os Estados Unidos indo para o Oriente Médio para proteger essas tecnologias antigas, esses portais, como no Iraque. Esses são dispositivos que têm todas as conjecturas do uso dos portais naturais. Há tecnologias que usam protocolos ponto a ponto para conseguir enviar pessoas e itens em segurança. Então é isso. É uma tecnologia que explora um sistema de portal natural. Há um sistema de portal natural que está correndo por todo lado neste momento. E eles costumavam usar atividades paranormais intuitivas para descobrir onde esses portais iriam aparecer e por quanto tempo. Mas eles tinham inteligência artificial para ajudar com isso. Olha que curioso ele falar que eles tinham inteligência artificial para descobrir os portais, né? Pois é, o Stargate do Elon Musk, ele está usando inteligência artificial no projeto Stargate, né? Mas isso é história para outro vídeo que eu vou gravar em breve aqui com vocês no canal, então agradeço a inscrição de vocês. Continuando aqui, os alemães estavam usando portais naturais e eles saberiam onde o portal estaria e que iria para Marte, então colocavam seus tanques em fila naquele lugar quando iria aparecer? Sim, e nem sempre eram muitos tanques, mas eles utilizariam uma área que eles sabiam que era consistente. E através desse modelo matemático que foi dado a eles, com a ajuda recebida de aliados extraterrestres, começavam usando esse sistema de portal natural de um jeito muito prematuro e sem técnica, antes de começarmos a desenvolver o que usamos agora. Quando olhamos para uma coisa como Stonehenge, e é meio natural de pedra, para aproveitar e explorar esses portais naturais, isso ajuda a atraí-los? Aquilo é explorar e aproveitar a grade de energia natural do planeta Terra. Mas não necessariamente tem a ver com portais. Não necessariamente tem a ver, certo? Mas estou curioso sobre os alemães. Obviamente há um mistério no que você está nos falando agora. Eles tinham algum tipo de antena ou dispositivos técnicos que colocavam no aro para ajudar a estabilizar essa bolha? Há alguma tecnologia que eles criaram que estava envolvida em garantir que essa coisa funcionasse? Não no começo. Certo? Nada no começo. Bem no início, eles estavam usando apenas os sistemas de portais naturais. Isso foi bem no começo.
Depois eles começaram a usar os modelos matemáticos para usar campos eletromagnéticos e torção, para criar torção, campos de torção ponto a ponto entre os pontos. Torção é girar um campo. Eles criam torções de cada lado ao mesmo tempo, cada lado girando na direção oposta. Mas para estabilizar e para manter todo o buraco ponto a ponto aberto por mais tempo, mas a nossa chegada lá desequilibrou. Ele estava dizendo que eles usavam alguns equipamentos para manter estabilizado a abertura dos portais quando pararam de ser naturais, né? Até porque o Corey mesmo já nos falou no outro episódio, aqui o episódio passado, que esses portais causavam sensação temporal, as pessoas enlouqueciam ao usar esse portal. Elas sobreviviam por algumas semanas e acabavam morrendo com problemas que eles catalogaram como problema, agora não me lembro exatamente o nome, mas alguma disfunção temporal que elas passavam a ter. Os órgãos paravam de funcionar, ela delirava, tinha memórias que não era dela e acabava durando poucas semanas e por isso eles começaram a desenvolver mais a utilização desses portais aí. Continuando aqui, ele disse que então eles utilizavam coisas para equilibrar esse portal, mas nossa chegada lá desequilibrou, tirou o balanço e mesmo mais perto da era atual, causou os insetoides e os reptilianos que estão lá a terem mais problemas uns com os outros. E problemas com os humanos recém-chegados, humanos terrestres. Você mencionou 40 grupos principais na conferência da Superfederação, que tem 22 programas genéticos em progresso na Terra, e que eles têm uma enorme série de acompanhamentos na parte de trás da Lua. E todos eles têm isso regionalizado no seu próprio pequeno domínio. Esses 40 grupos principais também têm regiões em Marte, que são territórios próprios? Ouvi dizer que alguns deles têm presença em Marte. Mas Marte, a maioria deles, tem presença em luas e em volta de planetas gasosos gigantes. E outros planetoides e luas. Eles não estão tanto em Marte. Então Marte é tipo um pequeno distrito provinciano, com suas gangues próprias e brigas internas e clubes só para associados. Isso, como sempre. Nós humanos decidimos ir até lá e fincar a bandeira e começar a tomar o território. E isso acabou com o equilíbrio que havia lá. Você disse que os alemães não conseguiram construir em vários lugares, quando tentaram em volta do Equador. Em volta do Equador e em outros lugares onde eles construíram no lugar errado e incomodaram os grupos errados e acabaram sendo invadidos e perdendo colônias inteiras. Elas eram pequenas na época. Quando você diz pequena, do que estamos falando? Quantas pessoas estariam trabalhando? Dúzias. Qual é a primeira colônia eficaz que você tenha conhecimento, que não estava em uma área ruim e não foi exterminada? Isso começou a acontecer no final dos anos 50, as eficazes, quando os Estados Unidos começaram a ter, ou o complexo industrial militar, as corporações que estão nesse complexo, apoiaram totalmente os alemães e se envolveram com eles. Foi aí que eles começaram a ter sucesso. E também o poder de impor e proteger o território. Então, começamos a mapear Marte. Mas acho que ainda podemos ir mais longe em descrever o que tem sido feito desde essas colonizações originais. Você concorda? Sim, eu diria que o que fizemos até agora foi definir uma fundação para o que, depois dos alemães e dos complexos industriais americanos formarem uma união e formarem o que chamamos de conglomerado corporativo interplanetário e se mudarem para o sistema solar e criarem uma infraestrutura de massa e colonizarem massivamente Marte, nós basicamente estabelecemos a base para essa discussão. Legal! Isso é bem o que vamos fazer na próxima vez. Vamos pegar nosso programa espacial de colonização de Marte e entrar em detalhes para trazê-los para o presente, sobre como esse enigmático planeta vermelho se tornou uma fonte massiva de habitação humana com milhões de pessoas físicas vivendo lá hoje, nessa civilização dissidente. Essa é a revelação cósmica e eu espero que tu tenha gostado, eu espero que tu tenha gostado também. E são muitas revelações, né? Mas não está nem começando. Faltam mais de 100 episódios aqui na nossa revelação cósmica. E se vocês estiverem gostando, dando bastante like, continuo trazendo as revelações.
Então eu agradeço muito a tua presença, te espero amanhã na Meditação Mundial, às 8 horas da noite ao vivo, segunda-feira. E um grande abraço, pessoal. Até mais!